Estamos ao vivo no Facebook, nesta quarta-feira, 25 de novembro. A gente aí com a nossa live, como de costume. Boa noite ao pessoal que nos acompanha no Facebook do Alimento de Origem. Hoje a gente está aqui com dois convidados especiais, um convidado que está bem longe de nós, está em outro estado. É o professor, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em desenvolvimento rural, professor Márcio Gazola, seja bem-vindo. E hoje também a gente tem o professor Gelson Pellegrini, que já esteve com nós aqui em outras oportunidades. Hoje nós vamos falar sobre os mercados alimentares, a caracterização e desafios para a digitalização da comercialização na agricultura familiar. Um tema bem importante que vai bem ao encontro do que a Ademal vem trabalhando e do que estamos tratando aqui nas nossas lives ao longo da semana. Eu vou dar uma boa noite para o professor Márcio, seja bem-vindo. Boa noite, Isadora. Boa noite, Gelson. Boa noite, professor Gelson, seja bem-vindo. Boa noite, Isadora. Boa noite, professor Márcio Gazola, nosso amigo de longa data, né? E a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Isso aí. Vai ser um bate-papo bem interessante. O professor Márcio vai fazer uma apresentação e o pessoal que vai nos acompanhar pode ir mandando as suas perguntas, que no final a gente vai debater aí, abrir uma discussão com o professor Gelson. Professor Márcio, pode iniciar falando um pouquinho do teu trabalho, da tua carreira aí, fica à vontade. Boa noite a todos e todas, então. Já fui colocando a apresentação aí, só preciso um feedback se está funcionando. Dizer que é um prazer estar dialogando aí com velhos amigos, né? A gente é dessa região aí do Médio Alto Uruguai de origem, onde trabalhávamos na UFSM. Ajudamos, inclusive, o professor Gelson, aí, quando coordenava o APL de Alimentos e Agroindústria, a fazer as primeiras organizações e debates que a gente teve em torno desse tema, dessas questões das agroindústrias, né, do APL, onde surge, digamos assim, a ideia um pouco que depois se desenvolve mais recentemente com a plataforma Alimento de Origem e toda a questão da digitalização, né? Então, é bom voltar às origens e rever aí velhos amigos e agradecer também ao Eliseu pelo convite, né, para a gente estar dialogando aí com o pessoal da Ademal e também da plataforma Alimento de Origem. Então, basicamente, a gente não está tão longe também, não, Isadora, são apenas 200 quilômetros, nem isso, de Frederico Westphalen a Pato Branco, no Paraná, aqui na UTFPR, onde eu atuo atualmente, né? Então, se vocês olharem o mapa, o oeste catarinense é bem estreitinho, então tu sai do norte gaúcho e entra no sul, no sudoeste do Paraná, né? Bem na divisa. Então, metade da distância para a capital, por exemplo, Frederico Porto Alegre, né? Então, não é tão longe assim, né? Bom, então, a gente atua aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, basicamente lotado num departamento de Ciências Agrárias, mas as nossas pesquisas, basicamente, estão mais voltadas ao programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, onde a gente orienta alunos de mestrado e doutorado, tem grupos de pesquisa, 2 aí que eu botei os logos, vocês podem ver, né? Um que a gente participa lá junto à URGS e outro que a gente coordena aqui pelo Programa de Desenvolvimento Regional. Então, a gente orienta alunos sobre essas questões em torno da alimentação e também das políticas públicas, que inclusive são duas disciplinas que a gente oferece aqui no mestrado e no doutorado, uma voltada ao estudo da alimentação e uma voltada ao estudo das políticas públicas de desenvolvimento regional e outras, né? Bom, então, um pouco o tema de hoje que a gente acertou com o Eliseu para a gente dialogar, em torno dos mercados alimentares. Eu vou fazer uma fala tentando mostrar 2 conjuntos de elementos, um primeiro conjunto, algumas tendências desses mercados, no Brasil, mas mais mundialmente, né?
E num segundo momento, que eu acho que interessa mais à própria plataforma Alimento de Origem e ao pessoal aí da gestão, né, os atores da gestão aí em torno da ADEMAL, a questão da digitalização da comercialização na agricultura familiar, que a gente tem feito uma pesquisa a nível nacional e tem alguns elementos e reflexões interessantes nesse sentido, tá? Então, iniciando, eu começo com esse tema de algumas tendências nos mercados alimentares, né? Uma primeira coisa que a gente tem que dizer do que estamos falando, né? Então, o que são os mercados, né? Vejam que os mercados, eles nada mais são do que relações sociais que as pessoas usam para transacionar bens econômicos, recursos, mercadorias, né? Eles pressupõem trocas, mas também, às vezes, eles são permeados pela cultura, por valores, até por disputa em alguns casos, né? Mas esse tema é interessante que a gente debata com organizações como a ADEMAL, porque por muito tempo os movimentos sociais e outras organizações do campo, eles tiveram um certo afastamento em relação ao tema do mercado, né? Falar em mercado era sinônimo de capitalismo, a própria Igreja Católica, por muito tempo, um pouco que colocou uma pecha negativa nisso, em termos principalmente da obtenção dos recursos econômicos, do dinheiro mesmo, né? Então, os agricultores e outros movimentos sociais e atores ligados a essa discussão ficaram muito receosos historicamente, né? Eu acho que quando a gente fala em mercado, a gente tem que ter o grande paradigma hoje de sociedade em mente, né? Que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, eu botei uma setinha aí em pelo menos 6 deles que tem a ver com mercados e alimentação, né? Então, desde o objetivo em torno da fome, erradicação da pobreza, redução de desigualdades e outros, produção e consumo responsáveis, né? Cidades sustentáveis e o próprio crescimento econômico dos países e regiões, né? Então, como os ODS são o grande paradigma societal nos colocado, ou Agenda 2030, a gente tem que também pensar os mercados em relação a eles, né? Ou seja, o que a gente está fazendo em ações de produção, de consumo, distribuição de alimentos, se estão de acordo com os ODS, né? Já que é um paradigma não só para os governos, para as universidades, mas também para uma associação como a ADEMAL, uma plataforma que vende alimentos também, eles são paradigmas guias a nível mundial, né? Bom, esse outro slide mostra um pouco, um retrato, uma foto, digamos assim, do sistema agroalimentar mundial, né? Então, como é que ele está desenhado hoje? A maior parte das pessoas são consumidores, uma pequena parte são produtores, são agricultores, tá? E, bom, aí no meio vejo que a gente tem uma menor parte que são quem domina, quem tem poder, né? Que o Van der Ploeg, que é um autor holandês que eu gosto muito, chama de impérios alimentares. Então, são médios, grandes atacados, indústrias, varejos e até empresas multinacionais, né? Vejam que eles são um menor número, mas eles que têm o poder econômico, político, o poder no sentido sociológico mesmo de dominação dos mercados, né? Então, esse é um pouco o retrato, quer dizer, vejam que os consumidores, que são a maioria, eles não têm o poder de mudar isso, né? E os agricultores, eu botei aí 3 a 5%, porque está um dado dos países desenvolvidos. No Brasil, a gente tem mais agricultores ainda, mas continuamos com um êxodo rural crescente. Então, quiçá no futuro, a gente pode chegar a esse desastre aí de ter só 3 a 5% dos agricultores no campo. Quiçá não, né? Então, bom, como é que a gente muda isso? Primeiro caminho, ganhar os consumidores. Então, veja que eles são a maioria, eles que decidem onde botam o dinheiro. Então, por isso que entra a discussão das cadeias curtas aí, quer dizer, você tirar esses atores intermediários do sistema agroalimentar para você colocar justamente os consumidores em diálogos direto com os agricultores, né? Então, esse é um caminho que eu acho que é, inclusive, o mais fácil e possível de se fazer. O segundo caminho que eu visualizo é a regulação pelo Estado, mas vejam que, às vezes, essas grandes empresas, elas têm até influência dentro do Estado, muito poder econômico, político, então, às vezes, o Estado ele não consegue regular realmente o que acontece com esses atores intermediários aí, né?
Uma outra tendência que a gente tem que pensar, que é um debate que está colocado a nível mundial também, é que a agricultura e a alimentação, ela sofreu desconexões, tanto da natureza, quanto da nutrição e da saúde, e da sociedade dos consumidores, quer dizer, as cadeias se alongaram, se afastou dos consumidores, hoje a nossa alimentação é cada vez mais industrial e superprocessada, né? Então, veja, ela se afastou dos preceitos de nutrição e saúde. E vejam, alguns produtos que você compra em supermercado, eles não têm mais nenhuma conexão com a natureza também, de tanta transformação e manipulação alimentar que eles já tiveram. Então, uma ideia giddeniana do Anthony Giddens, né, que é um teólogo britânico, que eu gosto muito, é que a gente tem que reconectar. E o professor Van der Ploeg diz que a gente tem que reconectar a agricultura e a alimentação juntamente com essas três coisas, ou seja, com a natureza, que ela gere nutrição e saúde, e também com os consumidores mais diretamente, aí que entraria a questão por exemplo, das cadeias curtas. Então, esse desafio que está colocado, essas três reconexões a nível internacional, né? Bom, e uma forma também da gente fazer isso é fazer o quê? Agir para a gente criar sistemas alimentares e de abastecimento descentralizados, locais, regionais, né? Então, veja que aí, qual é os três atores sociais que eu acho que tem um papel nesse sentido? O Estado, porque a partir de várias políticas públicas ele pode fazer esse sistema agroalimentar descentralizado. Por exemplo, no Brasil, mesmo os estados poderiam, por exemplo, ter políticas de apoio a cadeias curtas. A gente não tem nada a nível de Brasil nesse sentido, mas poderíamos ter, né? O que faz um pouco isso, por exemplo, é o PA, o PNAE, né? As CEASAs, por exemplo, se fossem descentralizadas a nível local, regional, também poderiam fazer isso, né? Então, a maioria das iniciativas que a gente tem está nessa parte de baixo aí do triângulo que eu tentei representar, quer dizer, iniciativas de abastecimento alimentar que envolvem organizações sociais, como, por exemplo, vocês aí da DEMAL e a plataforma Alimento de Origem, com a sociedade civil e os consumidores. Então, são cooperativas de consumo, são grupos de consumo no bairro, são diferentes tipos de cadeias curtas, são feiras, são grupos de consumidores urbanos, ou mesmo a própria plataformas digitais também fariam esse papel nesse sentido aí, né? Então, vejam que o Estado, ele está devendo aqui nessa descentralização, no caso brasileiro, porque ele faz muito pouco. Se a gente pegar políticas públicas europeias, por exemplo, é bem mais atuante o Estado nesse sentido aí, né? Então, um grande debate mundial é esse de você relocalizar o sistema agroalimentar, quer dizer, e as cadeias curtas têm sido uma dos temas que mais você encontra literatura a nível internacional que está envolvida nessa descentralização, mas também relocalização do sistema agroalimentar, né? Então, esse slide aí é de um texto do professor Darou, aqui da UFPR, ele também é do IAPAR, né? É uma das primeiras pessoas no Brasil que começou a escrever sobre esse tema, junto com alguns pesquisadores franceses, e veja que aí nesse esquema, eu não vou falar tudo, mas ele mostra várias vantagens das cadeias curtas, quer dizer, proximidade física, menos logística, né, mais interação com os consumidores, maior autonomia do agricultor, uso da mão de obra familiar, uso dessa questão diversificada do sistema produtivo, essa interação da venda dos alimentos com outras atividades pluriativas que pode-se ter nas propriedades e outras coisas, né? E, bom, vejam que na Europa, um texto que é ainda de 2003, que fizeram uma pesquisa nos 9 países principais da União Europeia, já mostrava que em torno de 1/3 do sistema agroalimentar deles já funcionava por cadeias curtas. Então, vejam quanto isso é relevante no caso da Europa, isso em 2003, já estamos em 2020, quer dizer, 17 anos atrás, não saiu mais nenhum estudo europeu assim a nível de União Europeia, temos estudos nos países, mas quando a gente foi fazer doutorado lá em 2011, um pouco depois, isso tinha crescido e pelos contatos que a gente tem com pesquisadores de lá, isso continua sendo um debate muito vivo nos vários países e continua crescendo.
Então, vejam, a União Europeia, ela conseguiu uma parte do sistema agroalimentar fazer essa descentralização, essa relocalização importante, né? E, bom, essa foto aí é uma foto ilustrativa de uma propriedade na região da Toscana, é uma propriedade que eu conheci, visitei lá durante o período de doutoramento, né? E vejam, é o site que eles vendem os produtos para o consumidor. Então, se vocês olharem na parte de cima do slide, tem vários links do site. Então, veja que, às vezes, no Brasil, tem empresas que não têm um site tão organizado quanto essa propriedade rural, né? Então, já é um exemplo de digitalização. No caso dos agricultores europeus, eles estão bem mais avançados nessa discussão, usando a internet e a digitalização via sites para fazer a própria comercialização. Lá em 2011 já se tinha várias experiências que eu conheci nesse sentido, né? Com isso também eu não quero dizer que cada agricultor tem que ter o site da sua propriedade. Eu acho que depois os dados de pesquisa que eu vou mostrar que justamente as saídas coletivas, como o alimento de origem propôs, aí na região do Médio Alto Uruguai, elas se mostram mais sustentáveis e coletivas no sentido da união dos atores sociais, né? Mas é um exemplo de importância das cadeias curtas e desse processo de digitalização, né? Bom, quando a gente fala também em mercados e da agricultura familiar, a gente tem que discutir duas coisas: quais mercados a gente quer construir e para qual agricultor familiar. E por que eu digo isso? Porque a gente tem feito estudos sobre os dados do censo agropecuário, é possível montar tipologias aproximadas dos agricultores familiares, temos publicado alguns textos nesse sentido, e eu diria que para o sul do país, os 3 estados, os dados são muito parecidos, ou seja, a gente tem 3 grandes tipos de agricultores familiares e 3 grandes conjuntos, poderíamos dizer assim, de mercado que eles acessam, né? Então, tem um agricultor familiar mais empresarial, que geralmente, na falta de outro nome, eu botei entre aspas, o empresarial, obviamente, aí, né? Que produz mais grãos, commodities, leites, carne, esse pessoal é em torno de 30%, então, veja, para esse tipo de produção existe um mercado tradicional, sedimentado, já funciona com todos esses atores intermediários, muito disso vai para exportação, né? Geralmente, esse cara mais empresarial aqui, ele não produz alimentos, quer dizer, ele não é muito o foco das plataformas e dos mercados alimentares, né? Tem um segundo tipo que eu chamei de um agricultor familiar mais diversificado. Então, aqui sim, eu acho que aqui ele é em torno dos 20 e poucos % da agricultura familiar sulina. Aqui sim é um cara que produz alimentos em diversidade, é também pluriativo e vende por cadeias curtas. Então, eu acho que esse aqui seria o público que a gente tem que focar para discutir alimentação, inclusive discutir as plataformas de digitalização, né? E, bom, tem um outro conjunto que é uns 30% que, entre aspas, eu chamei de agricultores familiares pobres, porque eles são pobres economicamente, mas não são em conhecimento, em várias outras coisas que a gente poderia dizer, né? Mas são economicamente, sim, eles são pobres, então geralmente são muito vulneráveis em termos de recursos econômicos e produtivos, pouca terra, produção, né? Recursos financeiros, é mais ou menos 30% da agricultura familiar sulina. Esses aqui, basicamente, eles têm muita pouca produção agropecuária que vai para os mercados, então eles estão quase à margem dos mercados, né? E, bom, talvez alguns produzam algum excedente de alimento que poderia ser comercializado por cadeias curtas e também por plataformas. Talvez aqui a gente tivesse algum público que seria interessante, inclusive para uma questão de inclusão produtiva, tecnológica, inclusão mercadológica, seria importante também os agentes de desenvolvimento, 30% aqui mais vulnerável para inserção no mercado, estão totalmente fora atualmente. Os dados do censo são mostram isso com muita claridade, né? E, bom, também quais tipos de mercados nós queremos esses agricultores? Essa outro slide do professor Sérgio Schneider, ele faz uma tipologia em torno de 4 mercados. Então, vejam, os mercados aí, o primeiro de proximidade, o segundo de mercados territoriais,
terceiro tipo, os mercados convencionais, e o quarto, os mercados públicos. Então, bom, eu não vou falar de tudo que está nessa figura, para a gente não se alongar, mas vejam, só queria ressaltar uma coisa: para a direita você tem mais dependência ao mercado. Então, tanto o mercado público, que provém do governo, veja, PA, PNAE, você é dependente das regras dele, dos preços dele, dos contratos impostos, às vezes tem recurso, outro ano não tem, então, quer dizer, fica à mercê do Estado, no caso, né? Os mercados convencionais, que é de commodities, é onde mais tem intermediário. Então, você está na mão de todos aqueles atores daquela figura do sistema agroalimentar que eu mostrei anteriormente, né? Não está na mão dos agricultores aqui o mercado, né? Em termos de autonomia. Então, por isso que ele tem maior dependência aqui na direita, no mercado 3 e 4, aí, públicos e convencionais. Então, veja, onde é que as plataformas e as cadeias curtas estão e a gente deve atuar mais em termos de agricultores familiares? Eu acho que mais aqui na esquerda, porque justamente, o que a figura aí do professor Schneider ressalta é que a gente tem mais autonomia nos mercados territoriais, feiras, centrais aí de venda dos agricultores com os consumidores e a venda direta nos mercados de proximidade, né? Então, acho que aqui do lado esquerdo a gente tem um caminho muito mais autônomo para a construção social dos mercados. E, bom, o pessoal tem feito algumas pesquisas com essa tipologia. Esse é um artigo que a professora Janaína Balk Brandão publicou aí junto com outros pesquisadores lá do nosso grupo de pesquisa da URGS, o GEPAD, com base justamente nessa tipologia, né? Na região central do Rio Grande do Sul, Santa Maria, basicamente, ali, arredores, né? Então, vejam, os mercados de proximidade, locais territoriais, são maioria, depois dos institucionais. Os mercados convencionais têm valores menores aí de produção e de canais que os agricultores acessam. Então, vejam, historicamente, sempre se trabalhou com a modernização agrícola em o agricultor ter uma renda, ser especialista e produzir grãos, né? E vejam que hoje a realidade já tem pesquisas mostrando que isso é minoria na agricultura familiar em termos de mercados. Então, os agricultores têm modificado seus mercados, vejam, vendas no estabelecimento, entrega a domicílio, feira livre, restaurante, pequenos e médios comércios e cooperativas, né? Isso é o mote principal aqui, se vocês olharem essa figura, né? Então, bastante interessante que as pesquisas estão mostrando que os mercados que eram marginais ou muito pequenos, ou se pensaram que eram dessa forma, eles não são, eles são predominantes hoje na dinâmica da agricultura familiar. Se não em todas as regiões, mas pelo menos em algumas, né? E, bom, também esse tipo de mercado local, regional, cadeia curta, a gente tem feito pesquisas que mostram justamente que ela agrega mais valor à produção. Esse é um texto meu, junto com colegas aí ainda da UFSM, num projeto de pesquisa que a gente fez aí da região do Médio Alto Uruguai. Então, vejam, a gente pesquisou 12 agroindústrias familiares ecológicas. Então, quer dizer, experiências que produziam a própria matéria-prima, elaboravam os alimentos com valores ecológicos e comercializavam por cadeias curtas. Aí eu só botei, tem vários dados, mas eu só botei uma setinha na renda líquida que esses agricultores sobraram. Vejam que 50%, quase isso, de tudo que eles geraram de riqueza, não foi para a mão de intermediários e nem virou custo de produção. Ficou para eles. Então, vejam que realmente, quando você localiza a produção, bota um valor ecológico nela ainda, né, que aumenta o preço no mercado, diferencia esse produto, qualifica, e você comercializa por cadeias curtas, você consegue agregar muito mais valor a essa produção. Então, um dado bem interessante. Se você pegar isso numa produção de grãos, é 15%, 20%, no máximo, soja, milho, em anos que os preços nacionais e internacionais estão bastante elevados, senão os agricultores não sobram nisso, né? Então, vejam que vale a pena essa relocalização do sistema agroalimentar. E, bom, um conceito novo que tem surgido a nível internacional é das dietas sustentáveis, que um pouco essa figura mostra aí, é de um texto da professora Roberta Sonino, de Cardiff, que é uma das que trabalham esse conceito a nível internacional. Agora, a própria FAO, o relatório LET também tem feito menção
há bastante menção a esse conceito das dietas sustentáveis. Eu não vou explicar tudo que está aí, eu só vou dizer o seguinte, tem várias coisas que tem que cumprir para uma dieta ser sustentável, mas uma das coisas é essa questão da produção ser local, regional. Então, vejam, isso joga muita tendência, muita água no moinho dessa relocalização alimentar que a gente está falando. E, bom, quando os consumidores também começarem, esse é um conceito que a gente pode trabalhar na formação, inclusive dos consumidores, que quando eles começar a entender que os alimentos que compram nos supermercados e outros pontos de abastecimento não estão de acordo com uma dieta sustentável, quer dizer, eles vão começar a fazer uma reflexão crítica e aí eles vão vir comprar da agricultura familiar, das agroindústrias, das plataformas de alimentos mais saudáveis e sustentáveis, né? Então, é um conceito que a gente pode mobilizar no convencimento dos consumidores e também na guerra de narrativas, porque vejam que a nível aí das dietas há 1 milhão, acho, de nomes diferentes e de dietas, algumas, inclusive, muito esquisitas. Vejam que a gente está usando um termo que eles podem entender, dieta sustentável. Bom, o que é isso? Aí tu fala, tem que ser ambientalmente correta, local, ter justiça social, ser ética, remunerar bem o agricultor, né? Várias outras coisas que a gente pode trazer saúde para eles, né? Os consumidores, então tem várias coisas que a gente pode trabalhar. Então esse conceito eu acho que é um novo fronte de batalha que a gente tem para ganhar consumidores para o lado da alimentação saudável da agricultura familiar. Bom, com isso, rapidamente, eu encerro essa parte da apresentação inicial. Estou em 20 minutos aqui, estou controlando mais ou menos, Gelson e Isadora, tá? Então, agora talvez eu use mais uns 15 minutos, talvez um pouquinho mais, para falar dessa pesquisa que a gente está fazendo, que é em torno da digitalização da comercialização na agricultura familiar, tá? Então, uma primeira coisa que a gente tem que falar é por que tem que digitalizar a comercialização, né? Bom, já era uma necessidade, vários consumidores exigiam, já se tinha algumas experiências de digitalização. Com a crise sanitária, essa demanda aumentou muito mais, tanto que vejam que os deliveries de alimentos aí processados e ultraprocessados aumentaram o faturamento, né? As próprias grandes redes varejistas também, que não tinham trabalho ou forneciam delivery para os consumidores, entraram nisso. Outras grandes redes também, como a Amazon e outros, também criaram plataformas para isso, né? Então, os agricultores familiares e suas organizações também, de certa forma, a gente pode dizer que se mobilizaram em menor medida, até porque tem menos poder, recursos, condições, mas também tentaram fazer uma certa digitalização da comercialização, né? Então, segundo a OMS, o distanciamento social e o cuidado com a saúde é extremamente importante, né? Então, nesse caso de você não entrar em contato com outras pessoas, os alimentos na tua casa, né, com os devidos cuidados de higienização, máscara, enfim, né. Relata num estudo recente aí vários problemas que os agricultores enfrentaram para acessar a produção aos mercados, cito alguns aí, fechamento de feira, né, perda de produto perecível, bloqueio de estrada, dificuldade de transporte e logística, né. Um estudo do professor Del Grossi, também da UNB, do Mauro Del Grossi, mostra que em torno de metade da agricultura familiar perdeu renda, em torno de 35% da renda. Esse estudo é recentíssimo, é julho desse ano também. Ele fez esse estudo utilizando a Pesquisa Nacional da Amostra de Domicílio, as PNADs. Então, vejam que também é uma preocupação. Então, veja, as plataformas e a comercialização digital, se esses agricultores se inserirem, pode ser uma chance de aumentar essa renda que eles perderam com a pandemia, pelo menos para alguns, né? Tem alguns estudos que a gente revisou, essa literatura de digitalização recentes, mostrando que os agricultores conseguem ganhar de R$400 a R$600 semanais com as vendas por plataformas digitais. Então, uma renda bastante, não alta, mas bastante significativa para o contexto de renda que se reproduz os agricultores familiares brasileiros, se a gente for ver, né? Outros motivos também, né? Poucos recursos para PA e PNAE, né? Então, isso que a gente falava que não dá para apostar todas as fichas nesses mercados estatais, governamentais, né?
bloqueios em cidades, queda de compra dos consumidores, pequenos mercados, às vezes, que compravam dos agricultores familiares, como estão vendendo menos, também por um contexto de renda, aumento da pobreza, né? Várias pessoas desempregadas, às vezes têm dificuldade de comprar alimentos nesses mercados, às vezes esses mini mercados de bairros compravam de agricultores familiares. Então, veja, por esse problema econômico e sanitário que a gente tem no país, de muitos desempregados, pobreza e queda de renda de vários trabalhadores urbanos, também, em alguns casos, agricultores familiares foram afetados em vendas nesse sentido, né? Bom, uma outra pesquisa do ICA também, uma pesquisa que o pessoal fez a nível de 29 países da América Latina e do Caribe, também relatou vários problemas de comercialização dos agricultores familiares. Vejo que 66% dos agricultores familiares declararam que houve fechamento dos pontos que eles vendiam seus alimentos. 50% disse que não tem condição de transportar para levar seu alimento para ser vendido, né? 42% tem dificuldade de acesso a mercados mais diretos com os consumidores. Então, vejam, são percentuais elevados de agricultores em 29 países da nossa América Latina que têm problemas com comercialização agora. Essa pesquisa recentíssima também, 2, 3 meses atrás, aí do ICA, com a crise sanitária, né? E, bom, tem um aspecto positivo em termos dos consumidores também, não é só coisa ruim, né? Que os consumidores também, com a digitalização, eles têm a possibilidade de comprar, dependendo do funcionamento da plataforma, mas a qualquer hora, qualquer dia, receber em casa, ter comodidade e ainda acessar alimentos saudáveis e sustentáveis. Então, tem esse aspecto aí também, né? Então, essa é uma das reportagens que saiu aí, dessa pesquisa que o ICA fez a nível da América Latina, e coloquei ela aqui porque ela foi um grande motivador para a minha pesquisa. Lá por abril ou maio desse ano, a gente começou a ver essa e várias outras reportagens falando da digitalização, da importância e também das dificuldades dos agricultores familiares em comercializar os seus alimentos. Então, a gente começou a salvar algumas experiências que a gente encontrou nessas reportagens que citavam de plataformas, e aí, quando eu vi, eu já tinha aí quase 15 ou 20 plataformas. Então, por que não fazer uma pesquisa delas para ver o que elas trazem, qual é a inovação dessas plataformas, o que elas estão propondo em termos de novos mercados digitais para a agricultura familiar. E aí a gente começou um levantamento a nível geral do país, em todo o país, né? Entramos em contato com vários contatos de outros pesquisadores que a gente tinha a nível nacional, fizemos uma longa pesquisa na internet. Resumindo a história, a gente chegou a mais de 60 sites e plataformas que estão atuantes no Brasil, isso lá em julho, agosto ainda. Hoje deve ter bem mais, tá, pessoal? Que saiu mais disso já, né? E, bom, aí a gente foi fazendo uma seleção também, a gente queria agricultores familiares, tem alguns que envolvem familiares e não familiares, por exemplo, a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, tem um portal que tem mistura esse público, o próprio MAPA tem um portal que mistura esse público, tem outros portais que são empresariais, enfim, né? Enfim, a gente foi fazendo esses recortes para ter só agricultores familiares, para ser só alimentação e outros produtos, mas que tivesse um mote mental de pesquisa. E a gente chegou em torno de 40 portais, sites e plataformas que a gente realizou essa pesquisa, que são os dados que eu vou apresentar agora na sequência para vocês. Bom, aqui também só para chamar a atenção do público que essa é uma reportagem que saiu do programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que é uma revista ligada aí ao Sebrae, né? Veja que esse aplicativo aí que a reportagem fala, o RISE, ele vai faturar 20 milhões em 2020 com a venda de orgânicos. Expandiu 10 vezes na pandemia. O que eu quero dizer com essa reportagem aqui? Como esse RISE, tem vários outros surgindo. Então, veja, se as organizações sociais, as cooperativas, não tomar essa iniciativa como a Demal tomou, por exemplo, de ter um portal para os agricultores familiares poder vender
a sua produção, essas iniciativas de startups, de novas empresas, novos modelos de negócios, elas vão vigorar e vão ganhar muito dinheiro, quer dizer, é mais um intermediário, vão escoar, obviamente, a produção dos agricultores familiares, os consumidores vão receber, mas vejam, é um intermediário entre o consumidor e o agricultor que a gente está colocando aí, né? E vão faturar alto, né? Então, é isso que eu queria chamar a atenção com essa reportagem, quer dizer, se a gente não fizer enquanto ator de desenvolvimento, os atores empresariais vão fazer, e aí vão ficar com a maior parte aqui do valor agregado dessa comercialização digital, né? Então, quer dizer, as organizações da agricultura familiar têm que se despertar para isso, né? Porque senão outros vão entrar e fazer, né? Então, aqui eu já começo a apresentar esses dados da pesquisa para vocês, né? Tentando ser bem pontual nos dados principais. Uma das coisas que a gente viu é os motivos para surgimento desses sites e plataformas. Veja que em 25% dos casos é construir cadeias curtas mesmo, novas ligações entre produção e consumo local. O que a gente está chamando aí na nossa pesquisa de uma cadeia curta tecnológica ou uma cadeia curta com interface sociotécnica, ou seja, se antes, a nível territorial, os agricultores se aproximavam dos consumidores por diferentes relacionamentos sociais de proximidade espacial, agora, esse conjunto de relações sociais e territoriais, ela se molda dentro de uma cadeia curta sociotécnica em função da plataforma fazer um pouco esse papel aí, né? Então, a gente encontrou que a maioria das experiências faz esse diálogo com a ideia da ligação da produção e consumo, né? Bom, depois, em segundo lugar, tem várias outras motivações. Com 15% aparece papel de política pública, mas não é porque existe uma política pública, que a gente poderia chamar mais de uma ação pública e não uma política pública. Aqui são o quê? Muito o que vocês têm aí também na Demal, quer dizer, são universidades, institutos federais que estão ajudando ou uma cooperativa, ou uma organização social de agricultor familiar, ou até um APL, além de vocês aí, que é via APL, encontrei mais uma experiência, não lembro que estado agora, que também foi a APL que ajudou, né, a desenhar e manter as plataformas. Então, aqui é muito Universidade Federal e a rede de institutos federais, né, então nem é política pública, seria uma ação pública, porque tem recurso público. Então, digamos assim, esses são os dois principais motivos que levam ao surgimento dessas plataformas. Depois tem outros dois elementos, outra pergunta que a gente fez qual é a ideia força, ou princípio, ou missão, ou objetivo que esses atores sociais que criam uma plataforma estão propondo com a sua criação. Então, vejam, 36% traz muito a ideia da sustentabilidade ambiental como um princípio para a criação das plataformas. Depois, se vocês olharem aqui, aparece em segundo e terceiro a questão da economia solidária e da cooperação, né? Se somar 24 com 14, a gente tem quase 40% aqui também desses princípios ou dessas ideias forças, né? Depois aparecem outras questões, como consumo, enfim, né? Uma outra questão que a gente olhou, forma de organização social. Isso é um dado, eu acho que é um dos principais achados da pesquisa. Vejam que mais da metade, 54%, se organiza de forma coletiva, ou é uma cooperativa, ou é uma associação, né? E por que isso? Porque, basicamente, o agricultor não consegue criar um portal sozinho, né? Manter, criar, depois atualizar, né? Subir as fotos, botar o preço do produto. Quer dizer, que o agricultor familiar que tem conhecimento e recursos para fazer isso, quase nenhum, né? Tanto que aqui embaixo, os que são privados dos próprios agricultores, a gente só achou 3 casos, que é 8% só da pesquisa, né? Então, veja, tem um cooperativismo por trás, porque aí tu dilui custos de transação, de distribuição, de manutenção, de criação desse site também, né? De logística. Então, tem muito cooperativismo presente aí na criação dessas plataformas a nível nacional. Um dado extremamente interessante. Depois a gente pode discutir mais coisas sobre isso no debate, né? Os públicos aparecem com 19% a forma de organização. Então, quando tem alguma organização pública,
por detrás dele na sua execução, né, ou alguma política pública, ou alguma universidade, ou alguma PL, algum outro ente público, ou a nível municipal, algumas prefeituras criaram também, então veja que isso dá 20%, né, os públicos aparecem 20%. Veja que os empresarial, os startups é quase isso também, isso que eu mostrei na reportagem anterior é 16%, né, então tem bastante privado, né. Movimento social não apareceu nada, misto de público e privado também não apareceu nada, e grupo de consumo é muito baixo o valor, né, então eu achei inclusive que movimento social apareceria mais, né. As regiões onde eles estão, principalmente Nordeste e Sul, que é explicável, né, são as duas regiões com maior número de agricultores familiares, então os portais também estão nessas regiões. No Norte a gente não achou nada, não quer dizer que não tenha também, né, porque a nossa pesquisa foi contatos que pessoas tinham naquela região e busca na internet, então a gente pode ter buscado por conjuntos de palavras que não puxou os sites, as plataformas deles, né. E, bom, também tem muita venda, o que a gente tem feito, a revisão da literatura que a gente fez mostra que 75% dos casos, agricultores vendem por Facebook, Instagram, mas o principal é o WhatsApp. Por quê? Porque essas tecnologias é fácil deles manusear, qualquer celular velho eles conseguem subir foto aí, postar, o consumidor pedir, eles entregar, combinar, né, horário, logística, né, não precisa toda essa parafernália, vamos dizer, mais complexa, que é uma plataforma ou um site. Então, a nossa pesquisa só pegou plataforma e site, né? Não pegou essas várias formas que os agricultores familiares vendem, que são as mais utilizadas, né? Bom, e aqui nesse outro slide a gente olhou os dois principais tipos de alimentos que eram vendidos nos sites. Então, vejam que os ecológicos são dominantes, alimentos in natura ecológicos 26%, agroindústrias ecológicas 25%. Então, vejam, se a gente somar aqui, tem mais alguma coisa aqui de bebida ecológica, dá mais de 50%, né, dos alimentos sendo ecológicos. Então, veja, há um diferencial realmente de sustentabilidade, de qualificação alimentar nesses alimentos que estão sendo vendidos nessas plataformas. 21% dos casos são de agroindústrias familiares, aí não ecológica, e outros alimentos in natura, 18% dos dados. Mas veja, chama atenção, isso os dois principais tipos de alimentos só. Esse outro slide, sim, esse mostra o total dos grupos de alimentos, então esse é o dado realmente mais importante. Mas vejam que aqui também, se a gente somar os ecológicos, 9 de bebida, 12 de indústria com mais, você também tem, digamos assim, quase a metade dos alimentos que são comercializados que aparecem dos grupos como ecológicos. Então, realmente vejo que esses produtos e alimentos, essas plataformas, eles estão se propondo a colocar alimentos com esse diferencial de sustentabilidade à mesa dos consumidores. Alimentos in natura é o predominante, com 30%, né, não ecológicos, aqui qualquer alimento in natura, mas não ecológico, e de agroindústria familiar aparece em segundo lugar, né, com 22%, em torno disso, né. Então, veja, tem muita agroindústria aí também, né, o que chama atenção. Bebidas, outros produtos, artesanatos, tem valores bem menores. E vejam, já achamos mais de 8 mil tipos de alimento nessas plataformas. Obviamente que estão repetidos, né? O pé de alface que está numa, provavelmente está em todas. Então, a gente não tinha como estar num e não contar em todas, porque a ideia era fazer uma contagem geral desses alimentos. Então, mostra um grande número, mas há vários grupos e tipos de alimentos que estão repetidos, né? Bom, esse slide eu acho bastante interessante também, porque ele mostra justamente as estratégias que esses sites estão utilizando para qualificar essa alimentação. Então, veja que o discurso ou a narrativa principal que esses sites estão vendendo é justamente, em 24% dos casos, da agricultura familiar, produção diversificada, local, 20% de alimentos realmente com sustentabilidade, é esse discurso que está presente, 13% é alimento fresco, natural, sazonal, selo e certificação é 13%, origem e rastreabilidade, que eu sei que é um do mote principal do alimento de origem, que inclusive foi pesquisado, está dentro desses 40 aí que a gente fez a pesquisa,
ou vejam que é 12%, são 3 experiências que a gente encontrou que tem esse mote da origem da rastreabilidade. Com isso não quero dizer que é igual ao alimento de origem, mas faz essa discussão, né? Gera essa ativa comunicativa para os consumidores, né? Sem agrotóxicos, substância química e produção limpa aparecem com 11%, né? Bom, aqui alguns números, vejam que que provavelmente estejam digamos assim, pesquisados, porque vários sites não apresentavam informação, mas a gente chegou a quase 9 mil agricultores e 974 tipos diferentes de empreendimentos que faziam parte desses portais e plataformas. Vejo que 58% é cooperativas, reafirma aqui também o tipo de empreendimento que está dentro das plataformas, associações 32%, depois vem agroindústrias. Então, vejam, 90% ou é cooperativo ou é associação. Então, vejo que tem uma lógica de ação coletiva muito importante, né? E, bom, aí para concluir, que eu acho que eu já estou com o tempo estourado, o pessoal não me cortou, mas eu acho que eu estou estourado sim, né? Isadora e Gelson, 4 grandes conclusões, quer dizer, a pesquisa mostra essa capacidade de serem reinventados, agricultores familiares e suas organizações, em termos da digitalização. Mostra que em 90% dessas plataformas há venda de alimento, e alimento com qualidade. Vocês viram a questão dos alimentos ecológicos naturais, locais, da agricultura familiar, como é forte nessa nova narrativa. Então, eu acho que é interessante, porque eu acho que é um germe interessante que faz a gente superar aquela antiga narrativa do extinto MDA, que era de mais produção, e a agricultura familiar já faz 70%, precisam mais recursos para a gente fazer mais, que era meio da quantidade, da massificação. Então, aqui nós temos um germe, eu diria, de uma nova narrativa para a agricultura familiar, que é trabalhar justamente, que é extremamente válida, eu acho, com a qualidade do alimento. Esse trunfo a agricultura familiar brasileira abraçar para trabalhar frente ao Estado, frente aos consumidores, enfim, né? A ideia é que não é possível fazer sozinho a plataforma, que depende muito de cooperativismo e associações, algumas ações públicas também, embora, veja, o Estado não tem nenhuma política pública, a gente encontrou que esses portais citem, a nível nacional, que apoiaram a sua criação, quer dizer, foi uma universidade local, um instituto federal, um APL, ou um município que apoiou a ação. Então, basicamente, para fechar isso, desculpem se eu passei do tempo, alguma coisa, como eu fiz muitos slides também, eu não expliquei muito detalhadamente, mas a gente pode voltar agora e discutir melhor e analisar melhor. Então, eu tive que, como tem bastante slide, apresentar bastante superficialmente algumas coisas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Foi bem tranquilo o tempo. Foi uma aula aí, e a gente conseguimos perceber que não estamos sozinhos, né? A Vitrine não está sozinha aqui. Essa pesquisa, né, que fizeram mostra aí que ao longo do país, essa situação, a gente encontra, né, cenários parecidos com o que a gente está vivendo aqui, com o que a Alimento da Origem vivencia, essa dificuldade de chegar no público, esse entendimento que a sociedade, principalmente aqui na nossa região, por mais que seja a sociedade que tem essa agricultura familiar maior, mais forte, ainda é difícil essa valorização, esse entendimento de tudo que gira em torno da agricultura familiar. E a digitalização, né? A pandemia aí mostrou a importância e abriu portas também para que plataformas como Alimento de Origem chegassem mais às pessoas. Também, né? Eu vou dar uma lida aqui nos comentários, que o pessoal está nos acompanhando, estamos com uma audiência muito boa, e depois eu vou passar para o professor Gelson aí fazer essas colocações. A gente dar um oi aí para o pessoal que nos acompanhou, a Rose, o Renato, o Almir, o professor Hubert, que esteve com nós na passada, o Almir dá os parabéns ao Márcio e ao Gelson pelo assunto abordado, o professor Arlindo também, boa noite, tema muito relevante, o Márcio, o Jorge, o Eliseu, o Mário, que está nos acompanhando, o Renato dá os parabéns pela iniciativa, grande autoridade no assunto, também escuta os móveis nos pequenos municípios, parabéns ao professor Ministro, que esteve com nós também,
pessoal aí que nos acompanhou. A gente tem algumas colocações aqui e eu vou colocar aqui e depois a gente pode ir discutindo qualquer coisa aí eu repito, tá? Que o Mairo coloca aqui. Nunca se fez tão importante a presença do Estado para apoiar as iniciativas das cadeias curtas de comercialização nos mercados institucionais. A instituição do MDA, que gerava política específica aos agricultores familiares, foi extremamente danosa às organizações da agricultura familiar. O Marco André ele destaca que a Emater auxilia muitos grupos de comercialização via WhatsApp. O Lauro coloca que o Lauro Bernardi, feira virtual da agricultura familiar enquanto ferramenta de conexão com forte adesão. O Marcos coloca, penso que a sociedade consumidora não tem plena consciência da importância da agricultura familiar em relação à produção dos alimentos em isolamento. Exatamente, essa dificuldade que a gente encontra até na nossa produção de conteúdo, aqui pelo Facebook e pelo Instagram, esse entendimento que as pessoas ainda falta para as pessoas entenderem essa importância. Eu vou passar a palavra para o professor Gelson, com certeza aí tem bastante apontamentos, pode ficar à vontade. Bem, boa noite de novo a todos, né? Primeiramente, parabéns para o Márcio Gazola aí pela brilhante explanação, muito conteúdo, pesquisa da fonte, né? Então, pesquisa primária aí que traz números interessantes, traz também apontamentos, né? Vocês estão me ouvindo bem, tranquilo? Sempre tem essa pergunta aí no ar, né? A primeira pergunta, se estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, tudo tranquilo? Beleza. Então tá. Porque sabe que essa também é uma dificuldade, né? O acesso à internet e a internet de qualidade, né? Então eu fiz essa pergunta aí justamente para introduzir isso, né? Será que isso não é um limitador hoje em termos de avançar as plataformas, né? O Márcio levanta muito bem que a questão aqui, né, do celular popular, né, ele permite que os agricultores consigam se comunicar. Vou trazer assim, quem me conhece sabe que eu gosto de fazer algumas comparações, né? Dá um exemplo para vocês, a Isadora, de repente, nem imagina isso, né? 95, 96, Gazola, quando nós estávamos chegando lá em Santa Maria para fazer agronomia, deve se recordar da fila que sai do RU para ir no orelhão, né, para poder ligar para casa, para poder comunicar. Era fila para ir se alimentar e outra fila para o orelhão, né, um telefone. Então, nós tínhamos lá, nem faço ideia agora quantos mil estudantes, só na casa de estudantes nós tínhamos quase 1.000, e tinha um telefone, né? Então, isso fazem 25 anos, né? Hoje, você tem praticamente em cada casa 4, 5, né? Uma pessoa tem 1 ou 2 aparelhos, né? Então, essa transformação na comunicação, e não é a minha área, né? Mas vamos dizer assim, a disponibilidade, né, para massificação, ela não foi da mesma forma para os demais, né, setores. Se você olhar para a estrutura, porque se nós falamos em mercado, nós temos também direto aí a questão da infraestrutura, logística, né, a logística. Se nós olharmos para a logística hoje, de transporte, ela praticamente estagnou, ela está praticamente na mesma, né, a não ser algum recapeamento de rodovias e alguma coisa assim de melhoria de caminhões, alguma coisa assim, mas ela está praticamente a mesma em 25 anos, né? Então, isso também não pode ser um limitador, né, da questão, né, e aí vem o que o Gazola traz, né, a questão do mercado curto, né, que é uma das coisas que apareceu na pesquisa. Eu tenho os apontamentos aqui, depois, conforme vai o debate, eu posso trazer aqui os apontamentos, né. Eu queria trazer uma outra questão, assim, para o Gazola, depois ele pode fazer a reflexão. Será que nós temos uma questão, assim, no meu modo de ver, que nós ainda temos muitas das nossas organizações que elas não estão totalmente consolidadas, né? Você traz aí a questão das cooperativas, né? Se nós trabalharmos a questão do cooperativismo, nós vamos ver que nós tivemos aí o histórico do cooperativismo nos traz que ele tem muito, assim,
o aval do Estado para a formação de cooperativas, né? Nós tivemos aí 3 grandes ciclos do cooperativismo em termos, pegando aqui a região do Médio Alto Uruguai. Um primeiro ciclo lá na colonização, onde se juntava justamente para dar vazão ao produto que se produzia, né? Geralmente alimentos, né? Se você tem uma ideia, a primeira cooperativa de Frederico é uma cooperativa de vitivinicultura, de produção para poder vender a uva, que era produzida em praticamente todas as unidades de produção. Hoje nós temos só um núcleo de produção, que é a alpestre, que é a ametista, e nós temos uma cooperativa, a Cooperametista, que ela é fundada agora há pouco tempo e está consolidada, assim, se consolidando. Um outro ciclo, que é o ciclo onde que o Estado cria para dar vazão aos produtos que tinha necessidade de se produzir commodities, trigo, né, tritícolas, né? E nós temos agora, nesse último momento, um novo ciclo de cooperativas, que são as cooperativas de alimentos, né? E eu não fiz esse estudo, Gasola, estou fazendo só constatação empírica aqui, né? Se tu tem algum estudo mais aprofundado, por gentileza, traga aí, né? Que são as cooperativas que também o Estado incentiva a formar, que é para a venda dos alimentos, né? Então, fazendo essa questão, me parece que essas cooperativas formadas a partir do ano 2000, intensificadas a partir de 2010, com todos os programas governamentais, elas migram, de certa forma, assim, para uma venda, entre aspas, virtual, de plataforma, que de repente são essas aí, Gasola, me parece, é uma pergunta, que vão dar essa base aí para essas plataformas, né? Mas eu fico, assim, um tanto preocupado, porque eu não consigo, assim, sinceramente, não estou aqui sendo pessimista, mas realista, né? Nós temos muito pouco tempo para a consolidação destas organizações, né? Vou dar um exemplo, um outro exemplo que é uma forma de comercialização do mercado curto e que nós sempre trabalhamos isso, né? Que são as feiras, né? Você pega, assim, a feira, assim, de maior relevância que eu conheço, né? No estado do Rio Grande do Sul, que consegue ter uma capilaridade, debate, né? Que é o Feirão Colonial de Santa Maria, né? Quem olha assim, parece que ela é histórico, foi construído, mas ele tem 25 anos, né? Nós visitamos em 2018, na França, uma feira que tem 1.200 anos, e que toda semana ocorre naquele local. Então, eu não sei se vocês me compreendem a minha preocupação em termos de tão tênue que esse debate e tudo isso, que nós podemos cair justamente dentro de um caminho, né? E que se nós não temos a organização, o que eu quero dizer é que a base é a organização. A base disso é a organização, não é a plataforma, né? A plataforma é a ferramenta, e essa ferramenta pode estar na mão da empresa, pode estar na mão do mercado, como o Gasola mostra aí também, e lembra disso, né? Então, eu vejo, assim, o APL, o Arranjo Produtivo Local, ele vem para dar essa sustentação, e a ferramenta Alimento de Origem, né, ela vem para facilitar essa comercialização, porque a comunicação, ela muda, né, ela avança. Então, nesse sentido, Gasola, eu vou pegar o Mairo escreveu, e era a primeira questão, assim, direta, na tua visão, qual é o papel do Estado nesse momento, né, que nós estamos vivendo? Você mesmo fala que poucas são as políticas públicas que vêm ao encontro ou ajudam a fortalecer estas plataformas de comercialização, e da mesma forma, já fazendo assim, para fazer um bate-papo, e tu pode ver que a minha voz aqui eu já tenho que parar, porque ela já está estourando, né? Como é que você vê essa interpretação que eu fiz aí em termos da cooperação, do cooperativismo dentro disso? Como é que você viu nessa pesquisa? Eu passo a palavra para você, né? E eu vou tomar uma água aí, vou me sentar um segundinho só para buscar uma água, porque a coisa está feia. Tudo bem, professor, pode falar aí, fique à vontade. Ok, perguntas muito boas, Gelson. Desafiadoras, algumas a gente tem alguma reflexão, resposta, mas nem todas temos a resposta exata. E, bom, melhoras aí para ti, a garganta. Primeira pergunta, ótima, a questão do acesso à internet, ou seja, essa revolução digital, tecnológica, que a gente começou a viver com a internet a partir dos anos 90, ela se amplifica principalmente nos espaços urbanos, né?
E o rural ainda, ele está um espaço esquecido nesse sentido. Então, por exemplo, se a gente pegar os dados do Censo Agropecuário agora, 2017, o último, ele vai mostrar que 70%, em torno disso, dos agricultores familiares não têm acesso à internet. Então, bom, veja que 70% dos agricultores já estão, dessa maneira, excluídos de ter alguma plataforma digital, né? Mesmo que quisesse, não poderia, porque não tem acesso à internet. Então, esse é um dado já que choca, né? Quer dizer, 2/3 da população rural, de agricultores familiares, que está fora desse mercado da internet, né? Mas aí a gente tem revisado essa literatura da digitalização, professor Gelson, e a gente tem ido mais a fundo, né? E aí os poucos estudos que a gente tem, não tem muitos, encontrei alguns, por exemplo, da professora Sidônia, lá da Unisc, do programa Nosso Irmão, lá do Desenvolvimento Regional, e eles mostram que, por exemplo, não basta ter o acesso. Você tem um acesso, mas aí aquilo que eu falei, não tem equipamento, eu não tenho um computador bom para fazer isso. Eu não tenho um celular bom, um tablet, um iPad, sei lá o que eu... Quer dizer, o equipamento de informática me falta para mim fazer isso. E, bom, se eu tivesse acesso e tivesse o equipamento, a maioria dos estudos mostra que falta um elemento, aí um terceiro elemento que é essencial para essa população, que é o quê? Conhecimento, ou seja, capital humano, né? A gente é leigo, quem não é da área de informática não sabe mexer com isso, ou sabe para se defender, né? Então, como é que tu deixa na mão de um agricultor, quer dizer, para ele empreender uma plataforma dessa? Quer dizer, é impossível, por esse dado da internet, por ele não ter recursos para comprar equipamento, e por fim, esse terceiro elemento que é o conhecimento, quer dizer, a habilidade de manusear e construir alguma coisa nesse sentido, né? Então, os poucos estudos que se tem no Brasil, eles mostram isso, que não é só acesso à internet que é importante, mas essas outras duas coisas têm que vir junto, são 3 coisas, então, os equipamentos para essa tecnologia e o conhecimento, né? Quer dizer, alguém tem que formar essas pessoas, esses agricultores, se querem que eles atuem mais digitalmente. Eu acho que cabe aí um grande papel aos sindicatos rurais, às cooperativas, às nossas mesmas universidades, institutos federais, cabe esse papel aí da gente começar também várias formações com os agricultores, mas uma delas, vejam que é a inclusão tecnológica, vamos dizer assim, né? E o próprio Estado, aí já tem pistas, digamos assim, de onde que o Estado, se quiser fazer uma política de inclusão digital no campo, quer dizer, esses 3 elementos têm que andar junto, que eu acabei de falar. Então, a terceira pergunta tua, do ponto de vista da produção da agricultura familiar, veja que o Estado, eu diria que justamente esse foco que ele tem que desenhar políticas, né? Mas não só do lado da produção, veja que o Estado também tem que ter políticas para estimular esse consumidor, né? Além do guia alimentar, que já, digamos assim, pune os ultraprocessados, e que agora, inclusive, a indústria e o MAPA está querendo tirar o guia alimentar da população brasileira fora da jogada, né? O Estado poderia também ter políticas de formação, de conscientização, de estímulo do consumo saudável, das cadeias curtas, das agroindústrias, né? De APL como de vocês aí, né? Quer dizer, de formação, de conscientização dos consumidores, para que se tivessem outros hábitos de consumo, que esse consumidor começasse a entender que aquele alimento do supermercado que ele compra ultraprocessado, de uma empresa multinacional, por cadeia longa, não é o melhor para ele, nem para o bolso, nem para a saúde. E nem para a cadeia para trás, porque está excluindo esses agricultores familiares, ele poderia estar viabilizando a produção do agricultor familiar. Então, veja, o Estado tem que fazer política nas 2 pontas, eu diria, né? Tanto na produção, na inclusão digital, produção, crédito, várias coisas, e também no consumo. Então, já aproveito esse gancho para responder a questão que você me faz, né? E, bom, a segunda questão, eu diria que depende. Tu diz que as organizações sociais não estão totalmente consolidadas. Eu diria que depende de que organização nós estamos falando. Acho que você está falando das cooperativas mais alternativas, mais recentes da agricultura familiar. Essa sim, eu acho que não estão consolidadas, você tem razão, são pequenas, em alguns casos teve problemas financeiros, muitas quebraram, teve problemas de gestão, e eu acho que também, de certa forma, elas teriam que fazer uma autocrítica, porque elas foram meio
que é uma palavra pesada, incompetente, mas não queria usar essa palavra, não me vem outra agora, elas não souberam se aproveitar do momento político que a gente teve há anos atrás de captar mais recursos e se sedimentar, se fortalecer, Gelson, né? Então, a gente passou aí em torno de uma década e meia, quase, com um monte de política pública para a agricultura familiar, inclusive para a cooperativa de agricultura familiar, que elas podiam ter se beneficiado, se fortalecido. Quer dizer, se uma década e meia você não fez, você não vai fazer agora, nesse contexto de pouco crescimento econômico, aumento da pobreza, desemprego do país. E, bom, essas organizações, elas também sentiram a pandemia e todo esse percalço político e econômico que o nosso país vive, né? Então, se a gente está se referindo a essas aí, eu acho que você tem uma impressão correta, sim, né? Inclusive, a gente dialoga aí com o pessoal aqui da Quersol, Unicafes, que são aqui do sudoeste do Paraná, né? A Unicafes, inclusive, o presidente, o Vanderlei Ziegler, o presidente nacional, nosso aluno aqui no mestrado, né? Aqui do programa. Então, outro dia eu conversava informalmente aí com o Vanderlei, e ele me disse a seguinte coisa: nós estamos bastante perdidos no atual momento político, mas a gente não sabe para onde ir, e a gente precisa muito da ajuda de pesquisas das universidades para nos mostrar a luz. Quer dizer, as próprias organizações, elas estão muito perdidas. E aí eu indagava ele sobre essa questão da digitalização, inclusive, e ele me disse: olha, nós estamos sendo atropelados pelos agricultores. Por quê? Porque eles fizeram reunião com 4, 5 empresas de tecnologia, apresentaram 4, 5 plataformas, eles estão enrolados, não decidem sobre nenhuma, e ele me disse o seguinte: olha, os agricultores estão resolvendo o problema sozinhos, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, e a cooperativa está ficando... Então, veja, antes não aproveitaram as políticas, agora tem uma janela de oportunidade, que é difícil com a pandemia, mas eles não estão conseguindo unificar a base para fazer a comercialização, acessar o mercado, que inclusive a Unicafes tem 3 grandes pilares. Uma delas é propiciar o acesso ao mercado para os agricultores familiares e da economia solidária. Não estão conseguindo fazer, né? Então, veja, ele disse: a gente está sendo atropelado, os agricultores estão fazendo sozinhos e a cooperativa vai ficar de lado, né? Então, e a Unicafes está em 20 estados brasileiros, então veja que é uma união de cooperativas da agricultura familiar e economia solidária extremamente relevante, né? Então, esse exemplo eu acho que ilustra um pouco também que eles estão perdendo, né? Mas sim, outras estão conseguindo. Essas que estão nas plataformas são cooperativas pequenas de agricultores familiares, ou associações até, professor Gelson. Então, algumas estão conseguindo se reinventar junto com os agricultores, provavelmente mais organizada, com apoio de alguma universidade, ou de algum APL, alguma outra política, né? Ou tinham algum recurso. Nem todos esses sites que eu pesquisei surgiram com a pandemia. Por exemplo, tem um aí que tem 15 anos, que é inclusive lá não lembro no estado agora, é do Nordeste, que é de um grupo de mulheres rurais, que discute gênero, inclusive, né? Começaram a organizar e saiu a plataforma a partir daquele grupo, né? De umas 200 mulheres agricultoras familiares. Então, vejam, tem experiências riquíssimas e que tem uma história já de 15 anos, né? Nem todas são agora da pandemia, né? Então, é bastante interessante a gente conseguisse falar de todos especificamente, mas não consegue, a gente apresentou dados agregados, né? Agora, se a gente falar das organizações sociais mais tradicionais, veja que essas estão consolidadas, sim, né? Vai pegar cooperativismo da OCB, vai de vento e popa, né? Inclusive, os agricultores associados às cooperativas estão ganhando dinheiro, né? Porque os mercados tradicionais de grãos, commodities, carne, leite, eles aumentou o preço de alguns produtos, aumentou a demanda, né? Por problemas de desabastecimento. Então, esse cooperativismo tradicional, ele vai de vento em popa. Eu acho que a gente tem problema nessas cooperativas que são mais recentes e alternativas da agricultura familiar, né? Unicafes, Unicopas, Concrab, outras que a gente poderia citar. Você citou algumas regionais aí também, né? Eu acho que aí está o desafio, realmente. Você tem razão nesse sentido. Professora, a gente teve uma pergunta aqui do professor Arlindo. Ele pergunta: são cooperativas de comercialização que criaram e implementaram esta plataforma digital? Cooperativas compraram as plataformas?
Acho que ele se refere às cooperativas que foram pesquisadas, às plataformas que foram pesquisadas. Só desculpe, eu não entendi o nome da pessoa. O professor Arlindo Prestes de Lima. Ah, o Arlindo. Isso. Sim. Olá, Arlindo, tudo bom? Bom é que tu está acompanhando o debate. Bom, geralmente as cooperativas fizeram o quê? São esse cooperativismo, então, alternativo da agricultura familiar, eles se unem sob essa bandeira aí, né? E são cooperativas bastante diversificadas, tem cooperativa que é de produção, de comercialização, tem cooperativa mista, né, de consumo, então tem vários tipos de cooperativas que estão por detrás das plataformas. Mas a maioria, assim, que a gente, pelo que eles... o que eles, a narrativa que está presente nas plataformas são cooperativas ou associações que foram montadas justamente para dar esse acesso ao mercado aos agricultores familiares, para construir o mercado. Então, eu diria que a maioria delas são cooperativas de comercialização. E não são a própria cooperativa, porque, veja, as cooperativas da agricultura familiar, quem conhece, sabe que... Quem é que é a cooperativa do agricultor familiar? É o presidente, que é um agricultor familiar, e todo o resto da diretoria também. Inclusive sem salário, algumas até sem sede, né? Ou muito pequenas, muito precárias, com poucos recursos. Então, veja, elas são formadas... Algumas talvez pela plataforma, algumas já existiam antes, várias delas, os dados mostram que já existiam antes, mas ainda desse formato que o Gelson falou. Então, veja, sem conhecimento para construir uma plataforma. Então, não é da cooperativa que fez a plataforma. Então, a cooperativa provavelmente ela contratou uma empresa e pagou para fazer isso, ou nesse caso que eu mostrei aí, que quase 20% dos casos, ela tem associação com alguma ação pública, então a prefeitura ajudou a contratar alguém para fazer, ou em outros casos, é o que mais aparece, o nome de uma universidade junto na plataforma como parceiro, e é descrito também na plataforma que um departamento lá, por exemplo, de informática da universidade ajudou a construir, ou de um instituto federal, ou de uma universidade pública federal. Na maioria dos casos, universidades e institutos públicos, federais ou estaduais. Não teve, acho que, nenhum caso de uma instituição privada que está dentro de uma plataforma apoiando essas cooperativas de agricultores familiares. Então, veja, hoje são empresas que fizeram, professor Arlindo, ou essas cooperativas fizeram parcerias, né, com universidades e instituições públicas do Estado ou a nível federal. Então, para sendo assim bem objetivo e breve. Ótimo. Professor Gelson, pode aí dar continuidade à ideia? Eu não sei quanto tempo nós temos, né, porque esse debate vai longe, né, mas eu acredito que também o pessoal não está disposto a ficar tanto tempo assim, né, mesmo que cancelaram o jogo do Inter de hoje, né, mas dizer assim, só para quebrar o gelo um pouco, né? A minha intervenção anterior, ela foi ao encontro de duas das conclusões do estudo que o Márcio nos apresentou, que foi a questão da forma coletiva, né? E a política pública, né? A minha intervenção agora, Márcio, ela vai nas outras duas conclusões que você apresenta. E aí eu vou trazer um pouco lá da tua base teórica, que você apresentou na primeira parte da sua exposição, que é a questão da agricultura familiar, né? Você tem no estudo aí, uma das conclusões é a necessidade da agricultura familiar de se reinventar. Como é que você vê essa questão da reinvenção da agricultura familiar? Não vamos aqui discutir clássicos da agricultura familiar, né, a agricultura camponesa, né, mas a gente sabe que a agricultura com base familiar, ela tem aquele princípio do trabalho, né, do trabalho, da família, né. Alguns autores vão dizer que ela consegue se manter no correr do tempo com a sua autoexploração, com o seu subconsumo, mas também ela tem uma outra base que é a produção de alimentos, né? Mas ela não só produz alimentos. Se nós estamos falando nesta categoria social da agricultura familiar, nós temos que lembrar que o alimento, a produção do alimento é um dos produtos que a agricultura familiar produz na sua unidade, né? A unidade familiar de produção. E aí vem a outra conclusão, que 90% da venda das plataformas, elas são de alimentos,
e o alimento, que aí já vem o adjetivo, né? A qualidade desse alimento, né? Qualidade desse alimento e um diferencial que é a questão orgânica, né? E que isso dá para nós debater muito, né? A questão orgânica, por si só, ela não garante a propriedade da agricultura familiar, né? Você pode produzir um alimento orgânico numa grande fazenda, numa grande extensão, e não utilizar trabalho familiar, trabalho assalariado, né? E não vamos falar aqui de semi-escravidão, porque acreditamos que não exista mais isto, né? Mas o agricultor familiar, ele traz isso para esse produto, né? Será que ele não consegue também embutir nessa comercialização, além da qualidade do alimento, algo a mais, que é a própria questão de valores que estão na categoria do agricultor familiar, em valorizar nessa reinvenção da agricultura familiar, tendo em vista que na tua apresentação você, e isso me parece que é claro, e me corrija se eu estou falando, nós estamos falando de 20%, se eu não me recordo, eu não anotei aqui, dos agricultores familiares, ou no máximo 30% que possam estar se adequando dentro dessas, vamos dizer, plataformas, né? Então, eu fiz, não são perguntas, são algumas questões, assim, para você aprofundar e trazer esse debate. E uma outra questão, assim, que aí é na operacionalização, né? Operacionalização. E me desculpe se a minha constatação não é pesquisa, mais uma vez dizendo, não estou pesquisando essa área, nós estamos bastante no operacional aqui, bem que eu gostaria, tivesse um xizinho lá, eu gostaria de pesquisar, sim, gostaria de pesquisar, de ser pesquisador, mas hoje não me pertence essa opção, né? Quiçá mais alguns anos, né? Mas me parece assim, ó, eu vou trazer de novo uma comparação. Quando nós realizamos aquela pesquisa da agroindústria familiar aqui na região do Médio Alto Uruguai, nós pesquisamos 106 agroindústrias, né? E nós chegamos a uma constatação que deu base depois para o nosso APL, que as duas principais dificuldades das agroindústrias familiares, e até foi cunhado, junto com outros autores, essa questão da agroindústria familiar, eram a dificuldade da comercialização, estamos debatendo ela aqui, né? E a questão da legalização, da formalização da agroindústria, né? E eu vou trazer só assim para nós pensarmos um pouco sobre isso. Nós trabalhamos muito nesse viés da formalização, a ADEMAL trabalha muito hoje, né? E se nós não conseguir trabalhar a conscientização da categoria social junto, nós corremos o risco de acontecer, muitas vezes, o que acontecia e vem acontecendo. Você trabalha com um conjunto de agricultores que estão iniciando lá a sua experiência de agroindústria familiar, informais, e tudo trabalhando junto e tudo, né? E quando aquela agroindústria se formaliza, ela vem ser a primeira a combater aquele que ainda está na informalidade. Não consegue entender que isso é um processo, né? Quer garantir o seu mercado, quer garantir a sua fatia de mercado da formalidade, né? Não sei se vocês estão conseguindo, quem está nos acompanhando, entender a questão do raciocínio. Quando você chega numa plataforma, e eu já organizei o meu grupo de consumidores pelo WhatsApp, como é que eu vou deixar meu grupo de consumidores e entrar numa plataforma? Me parece que o raciocínio é parecido, né? Me parece assim que nós não conseguimos ainda, e aí de repente você dizer, para de sonhar, professor, eu ainda continuo sonhando, né? Nós não conseguimos dar o passo à frente, né? Nós ainda estamos debatendo e brigando pelo o mercado local, né? Nós não conseguimos ter uma estruturação de produção onde a gente possa sonhar com um mercado maior, né? Um mercado mais consolidado, até que nos dê mais oportunidades, que a gente possa dizer que esses 20%, 10%, 30% possa ser quase uma totalidade de agricultores. Essa conscientização, ela passa pela educação e do reconhecimento da agricultura familiar. Eu não sei se é nesse sentido a reinvenção ou é lá dentro da unidade de produção, que nós lembramos assim da agricultura familiar, produção de alimentos, mas ela também produz outros produtos, né? E um deles, muitas vezes, é o trabalho. E quando ela não consegue viabilizar na produção de alimentos, ela acaba comercializando o seu trabalho. E ela sai do processo produtivo. Então, não sei se eu ajudei ou compliquei, mas a ideia era justamente aí de te dar uma base aí para debater um pouco essas duas conclusões da reinvenção da agricultura familiar e a venda de alimentos, Márcio.
Eu estou aqui para fazer esse papel, né? Não sei se eu estou fazendo bem, depois vocês podem fazer uma avaliação. Tá ótimo. Sim, professor Gelson, acho que são mais duas excelentes perguntas. Talvez comece pela segunda, sobre as agroindústrias, que eu acho que é mais pontual. Eu diria assim, ó, eu continuo estudando agroindústria, orientando o pessoal que entra aqui no programa até hoje, né? Inclusive, estamos fazendo a seleção, tem um monte de gente querendo estudar isso. E eu já sou um pouco mais específico. Eu acho que no caso das agroindústrias, as dificuldades que se tinham continuam as mesmas, né? Na maioria das regiões brasileiras. E, bom, o Sul é privilegiado porque a gente tem essa discussão da importância da agroindústria enquanto uma estratégia de agregação de valor, produtos e alimentos da agricultura familiar e estratégia de reprodução social da agricultura familiar. Vejo que outras regiões do Brasil, por exemplo, tem alguns colegas do Nordeste que volta e meia pedem algum artigo que a gente escreveu sobre o Sul para usar lá para os alunos ou usar lá numa formação do pessoal, de um território, né, de um comitê territorial, porque quase não tem pesquisa sobre isso, né? E vejo que a região Nordeste é a principal região de agricultura familiar, quase metade dos agricultores familiares do Brasil estão lá, né? E as outras regiões brasileiras, as outras três, essa discussão também é bem menor, né? Então, eu acho que no Sul a gente acha que tem dificuldade em acessar mercado, formalização, isso que tu falou, eu concordo contigo, eu acho que essas duas dificuldades continuam, mas eu acho que a gente avançou muito aqui no Sul nesse debate, e especificamente essa região norte aí do Rio Grande do Sul, do Médio e Alto Uruguai, eu acho que se a gente, quando fez aquela pesquisa lá nos meados de 2000 e hoje vocês pegarem, vocês tiveram várias agroindústrias formalizadas que acessam o mercado, que têm seus consumidores fidelizados, que conseguiram crescer economicamente, a família melhorar de vida, estudar os filhos, ter acesso a férias e outras questões, bens, produtos e serviços que no passado não tinha. Então, eu acho que evoluiu muita coisa. Agora, eu acho que as duas principais problemas ainda está na legislação alimentar do Estado brasileiro, nesse caso aí. Porque, vejam, depois aí nos governos passados, a gente teve Suasa, que tentou unificar isso e abrir mercados e formalizar a agroindústria. Eu acho que conseguiu, mas muito pouco a nível nacional. O Rio Grande do Sul, no caso do Rio Grande do Sul, criou um sistema próprio, a gente estudou na tese isso aí também, mas tinha poucos municípios aderidos, não sei como está hoje, mas imagino que não tem muitos também, dos municípios do Rio Grande do Sul, são 500 e poucos municípios, eu acho, não sei quantos tem, na época da minha tese tinha apenas 5, né? Então, isso 2012, 8 anos atrás, não sei agora quanto está. Vejo que agora os governos passados lançaram um tal de selo arte, teve mais um monte de legislação, mas a gente não vê lá na ponta. Esses dias, inclusive, eu estava num debate aí com o grupo de pesquisa com o pessoal do MAPA, o pessoal do setor de agregação do valor do MAPA, eu disse justamente isso, que eu não vejo formalização e ampliação dos mercados, das agroindústrias, toda essa parafernália de legislação, eu acho que não conseguiu romper com aquele conservadorismo das principais normas técnicas que tu tinha, né, para formalizar as agroindústrias e acessar os mercados. Então, o Estado é meio impermeável a isso aí, não sei se vai adiantar a gente ficar insistindo com o Estado. Até porque o Estado sofre muito pressão desses impérios alimentares que eu falei antes, poder político, econômico, tem deputado que é representante dele, tem senador que é do agronegócio, está ligado à empresa, às grandes agroindústrias também, que não deixa uma mudança mais profunda dessa legislação em direção à agricultura familiar, né? E, bom, atualmente, com o desmonte das políticas públicas todas para a agricultura familiar, nem se comenta, nem se fala, né? E aí, com esse gancho do desmonte das políticas públicas, eu tento responder, né, e trazer algumas reflexões à sua primeira questão, né? Por que eu acho que tem que se reinventar a agricultura familiar? Nessa pesquisa eu estou usando esse termo reinvenção mais no sentido mercadológico, porque, veja, historicamente, os agricultores familiares e os camponeses, eles nunca venderam para uma plataforma digital, quer dizer, isso aí, vejam que é uma coisa extremamente nova. Então, a reinvenção é no sentido dessa criação de uma cadeia curta com interface tecnológica ou com interface sociotécnica que a gente está chamando aí, né? Então, a reinvenção vem nesse sentido aí, né?
Mas veja, eu acho sim que se a gente sair só da discussão das plataformas, há necessidade de uma reinvenção dos agricultores familiares e das suas organizações a nível nacional, primeiro por esse elemento, quer dizer, nós não temos mais política pública do Estado. Vejam que as organizações articularam um pacote de medidas agora com o Covid, com a bancada de deputados e senadores que apoiam a agricultura familiar no Congresso Nacional, e das quase 20 medidas que tinha naquele PL da agricultura familiar do Covid, o governo não foi aprovado, mas não referendado apenas o auxílio emergencial. Para alguns, não atingiu todos que precisavam. O resto, PAA, que tinha crédito, várias outras coisas, sustentabilidade ambiental, várias outras medidas de construção de mercados, inclusive, foram tiradas fora via canetaço. Então, vejam, não dá para depender do Estado. Então, nós temos que se reinventar de 3 outras formas. Então, eu diria que tem 3 formas da gente se reinventar, que seriam grandes estratégias que os agricultores familiares têm que repensar. Primeiro é esquecer aquilo dos 70% de produção de alimentos. Quer dizer, aquela ideia do extinto MDA, de usar isso como um trunfo de batalha frente ao mapa, frente à sociedade, eu acho que foi uma ideia furada. Primeiro porque não é 70%, ninguém sabe quanto que é, porque não tem nenhuma estatística que a gente dá para medir, o censo agropecuário não consegue aferir isso. O professor Hoffman fez um artigo belíssimo em 2014, com os dados do censo, mas também das PNAD, ele chegou ao que ele conseguiu aferir no máximo 25%. Né? Eu acho que é mais, é entre 25% e 70%, eu diria, é entre esses dois meios, mas não é 70% e não é 25%. Eu acho que dá uns 40%, 50%, a metade talvez a gente possa dizer, né? Mas eu acho que essa é uma narrativa furada, uma narrativa antiga, que serviu para conseguir algumas políticas, para ter apoio de alguns setores sociais, conseguir algumas políticas, mas é furada, né? Porque, vejam, eu acho que agora, qual é as narrativas 3 narrativas que os agricultores familiares brasileiros deveriam se colocar à prova, eu acho, né? E as suas organizações. Primeiro, construção de mercados. E mercados, eu acho que a minha fala inicial, as tendências ali que eu apresentei a nível mundial dos mercados, mostra o que você quer dizer, é mercado com sustentabilidade, é cadeia curta, é que não tem impacto ambiental, é que esteja de acordo com o que os consumidores querem, com uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Que traga renda para eles também, quer dizer, que seja localizado, quer dizer, cadeias curtas, é um pouco isso que eu apresentei antes. Eu acho que um desafio para eles se reinventar é isso. E a plataforma, como tu falou, é um instrumento para viabilizar isso, não é o mercado em si, o suprassumo, né? É um instrumento para se chegar na construção social dos mercados. É um tipo de mercado socialmente com apoio da tecnologia, vamos dizer assim, para ser simplório, né? Segunda coisa que eles têm que fazer, alimentação com qualidade. Então, quer dizer, abandonar aquela narrativa da massificação dos 70%, agora nós vamos trabalhar qualidade alimentar. Nós vamos focar nas sociedades e a agricultura familiar produz, não interessa dizer que é 70% ou é 25%, o estudo do Hoffman, dizer, nós produzimos alimentos para a sociedade. E o que esse alimento tem? Ele não tem agrotóxico, ele é saudável, ele é sustentável, ele é artesanal, ele é fresco, ele é local, ele é ecológico, ele é in natura, ele é com atributo territorial, e ele é, sim, professor Gerson, com atributos sociais da agricultura familiar. Tem gente que compra várias pesquisas novas que dizem, não, é da agricultura familiar. Então eu compro, porque o agricultor familiar tem que ser apoiado, valorizado, né? Então, veja, com indicação geográfica, tem várias narrativas em torno da qualidade que a gente vai te dar uma dieta sustentável, que é essa última aí conceitual, mas eu acho que não dá mais para a gente ficar falando de commodity, de grão, de leite, de esses produtos que são commodities, né, e que vem lá do padrão da modernização da agricultura. Quer dizer, a agricultura familiar, eu acho que, não toda, não serve para toda, mas uma parte dela tem que comprar essa nova narrativa em torno da qualidade dos alimentos. Então, eu acho que está aí um trunfo que você consegue fazer novas políticas frente ao Estado e consegue conquistar os setores sociais, a causa rural da agricultura familiar, né? E aí, com esse link, dizer que consegue conquistar setores sociais, está o terceiro trunfo. Eu acho que nós temos que se aliar com os consumidores. O meu desenho lá do sistema alimentar mostrou, eles são mais de 90% em todo o mundo, no Brasil também, né? 87%
95%, um pouco mais até agora, o último censo mostrou, da população é urbana. Se toda a discussão é ligar a produção com o consumo, onde é que está o consumo? Não está no meio rural, está no urbano. Então, nós temos que ter estratégias para se aliar com os consumidores. Começamos pelo sindicato de consumidores da cidade, começamos pela cooperativa de consumo da cidade, começamos pela universidade, talvez que o pessoal tenha consciência de uma comida melhor, começamos pelo bairro, onde as pessoas querem ter uma feira, começamos pelos, os profissionais da saúde, que talvez, em função, os nutricionistas, enfermeiros, médicos, têm uma renda maior, talvez, e tem uma consciência de uma alimentação boa, faz pela saúde, começamos por aí. Começamos pelo sindicato dos metalúrgicos, que quer comprar e se aliar com os agricultores familiares, porque são trabalhadores todos, começamos por aí. Tem um condomínio com 1.000 pessoas nas cidades médias e grandes que quer comprar nossa alimentação, começamos por aí. Mas veja, a gente tem que começar por algum lugar. Então, estratégias para se aliar com o consumidor urbano tem várias. Eu citei algumas aqui, os estudos mostram mais uma infinidade, mas a gente tem que começar de alguma forma. Então, eu diria que 3 grandes estratégias: construir mercados com alimentos com qualidade e se aliar com os consumidores. Sem fazer essas 3 coisas, eu acho que a agricultura familiar brasileira ela está fadada realmente a regredir ainda mais, se empobrecer, mais pessoas migrar do campo, ter mais problema de sucessão, enfim, né? Eu acho que é por aí 3 caminhos eu visualizo no que a gente tem lido, estudado, pesquisado, que seriam, assim, fundamentais a agricultura familiar seguir, né? Pode ter outros, enfim, são 3 conjuntos de elementos que eu penso que seriam viáveis, né? Muito obrigada, professor. A gente vai se encaminhar aí para o finalzinho já, com certeza. Teria muito mais para conversar, muito mais para discutir. O pessoal nos acompanhou bastante aqui na nossa live, o pessoal que está nos assistindo. O professor Luiz colocou uma colocação, ele diz: uma questão é cooperar para ter ferramenta de comercialização, e outra é pensar na sustentabilidade da produção de alimento e a diversidade. Então, o Marco também nos acompanha, o Mairo está nos acompanhando, o Flávio, esse pessoal aí, 1h30 já que a gente está discutindo. A gente agradece essa audiência desse pessoal. Com certeza foi uma discussão muito rica e muito que abre muito a nossa visão de como está sendo esse mercado. Então, professor Gelson, tu pode fazer tuas colocações finais aí, já te agradeço pela participação, tá? Pela segunda vez, eu acho que é a nossa live, né? Segunda, terceira live. Obrigada pela participação. Bem, quem agradece sou eu, né? A oportunidade de estar aqui, ouvindo, aprendendo com o Márcio aí, que está pesquisando, e nós necessitamos dessas pesquisas, desse aprofundamento, né? E eu vejo que contribui muito, né, para o debate, para a organização social. O meu papel aqui era justamente de problematizar, né? Então, acredito que a gente conseguiu, Márcio, aí, com o teu conhecimento e essa oportunidade que a Ademal, o Alimento de Origem, nos deu. Então, a gente agradece, né? E ficamos à disposição sempre aí para colaborar. Obrigada, professor Márcio. Aí um exemplo da importância que a pesquisa científica tem para a nossa sociedade, né? Tem para a nossa região, para todas as áreas da sociedade, aí a importância que a pesquisa tem para nós. Muito obrigada pela participação, que a gente tenha outros encontros, com certeza conseguimos alcançar o objetivo de ter essa discussão, de ter esse debate. Muito obrigada. Obrigada, Gelson, pelas questões muito relevantes. Obrigado ao Eliseu, novamente, pelo convite, a Isadora pela condução. E sim, Isadora, a pesquisa científica, a ciência no nosso país, também temos um momento de defesa, como a agricultura familiar, porque também a ciência está sob ataque, infelizmente, né? Então, a gente tem que realmente valorizar o que é feito dentro das universidades
E as universidades no Brasil fazem 95% de todas as pesquisas científicas, isso dado do próprio MEC, né? Então, eu vejo que a gente tem que realmente defender as universidades e a pesquisa científica que é feita nela, né? E, bom, eu diria que a gente vai continuar dialogando ao pessoal do ADEMAL, Eliseu e demais aí, né? O pessoal da UFSM aí também, inclusive porque a gente aprovou agora um projeto que pelo nosso grupo de pesquisa lá ligado mais à URGS, o professor Sérgio Schneider, lá do SEBRAP, São Paulo, e fizemos uma reunião semana passada que é justamente para melhorar algumas coisas das plataformas. Então, o alimento de origem está junto, mais a cooperativa Girassol, e o pessoal lá da Comafit, se não me engano, que é do litoral norte, mais do lado da praia, lá do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai estar executando esse projeto aí até metade do ano que vem, que é justamente para melhorar algumas coisas nessas plataformas, desses 3 conjuntos que a gente já tem aí no Rio Grande do Sul. Então, vamos estar em diálogo aí, eu acredito, permanente com o pessoal da ADEMAL. Agradeço o debate, muito gostoso, muito prazeroso, e também um prazer é ver vários ex-colegas aí de UFSM e amigos aí da região, da Emater também, o Marco, o Mário também, vários outros aí que se manifestaram aí, que a Isadora comentou. Um abraço a todos. Obrigada, a gente agradeço a participação de todos, o Fernando, o professor Gubert, o pessoal elogiando a nossa live e dando parabéns a vocês. Muito obrigada pela audiência, obrigada aos convidados. Na próxima semana a gente volta novamente com a live, discutindo, trazendo mais informação, mais conhecimento aí para o pessoal que nos acompanha. Tenham todos uma boa noite.